Olá, companheiros e companheiras. É com muita alegria que a gente dá início à videoaula 4 do nosso webcurso Bases Teóricas da Pesquisa sobre Movimentos Sociais e Esporte. Hoje a gente vai aprofundar as reflexões iniciadas na primeira reunião nacional de esporte e lazer nas áreas de reforma agrária e conhecer os caminhos, desafios e esperanças que brotaram na segunda reunião nacional de esporte e lazer nas áreas de reforma agrária que aconteceu em 2024, um ano depois. Ela foi realizada no dia 2 a 5 de setembro, de 2024, e aconteceu também na Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília. E a gente, nesse momento, teve a oportunidade, de debater bastante, e a gente vai ter a oportunidade de conhecer, então, os desdobramentos, propostas e as experiências compartilhadas nessa aula de hoje. Essa reunião ela foi continuidade, então, de algo que foi iniciado em 2022, a partir de várias disciplinas que a gente desenvolveu de extensão dentro da Universidade de Brasília e, posteriormente, para esse evento em 2023. E ele não foi só uma continuidade, ele representou também um salto político, principalmente por haver uma densidade teórica, um adensamento teórico e um avanço organizativo que trouxe contribuições valiosas para o debate e para a construção de novas perspectivas dentro do campo do esporte e dos movimentos sociais. Nessa oportunidade, nós tivemos mais de 20 estados representados pelo MST, companheiros e companheiras de todas as regiões do país, de setoriais como juventude, educação, do próprio MST, e pesquisadores, educadores, estudantes e lideranças do movimento. Foi um tempo então de reencontro, escuta e estudo, e também de pactuar novos compromissos e tarefas. Como lembrou a Celi Tafarel, não estávamos lá ali para fazer apenas mais um evento, mas para dar forma a um projeto histórico de construção de bases ético-políticas, pedagógicas e organizativas do esporte e lazer no movimento sem terra. Foi um momento de acúmulo teórico, de reafirmação política e de proposição concreta de um projeto nacional de esporte e lazer popular. A gente teve, nesse evento, então, novamente o acolhimento de todos os que chegaram a Brasília. Boa parte das pessoas que vieram não tinham participado da primeira reunião, porque a gente teve cerca de 20 pessoas a mais participando da segunda reunião. E a gente teve a mesa 1, que concepção de esporte e lazer queremos. Então, nesse reforço da gente entender a concepção de esporte e lazer que serve ao movimento social, aquele que vai dar forma, e representar os seus princípios filosóficos e a sua concepção, a gente resolveu como tema central da mesa de abertura desse evento. E a gente teve, mais de uma vez, a participação do Marcelo Melo, agora Pedro Ataíde, quanto palestrante dessa mesa, e o Murilo, do MST, foi o mediador. A abertura do evento já trazia a força da diversidade e do compromisso coletivo. E a primeira mesa foi potente, porque a gente debateu, então, a concepção de esporte e lazer que queremos, reunindo vozes que, desde a primeira reunião, já vinham ajudando a construir esse campo político. O professor Pedro Ataíde problematizou a ideia de concepção, dizendo que mais importante que o modelo ideal a pensar o esporte é pensar, então, o esporte que a gente tem e o esporte que a gente quer, a partir da realidade concreta dos territórios. E aí a gente vai ficar um pouquinho, então, com a fala do Pedro Ataíde, complementando essa perspectiva. Essa construção, essa problematização do esporte que nós temos, do que nós queremos, ela tem que partir daí, da realidade concreta de cada um de vocês. E o que eu vou tentar fazer aqui é, talvez de uma forma até arbitrária, problematizar esse fenômeno esportivo sem conhecer a fundo essas experiências e essas vivências de vocês. Tá? Mas já deixando bem claro o quanto eu as valorizo, tá, gente? E seria fundamental para a gente ter uma melhor discussão, uma discussão mais rica sobre o que é o conceito de esporte. Eu trago aí essa citação conhecidíssima, do Marx: os filósofos não se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras, o que importa é transformá-lo, porque eu estou querendo fazer aqui uma analogia com o esporte que, tão ou mais importante do que interpretar e conceituar, chegar a um conceito do esporte, uma concepção do esporte que nós queremos, seria transformar o esporte como ele existe hoje. Porém, isso não torna menos importante
né, a produção de uma teoria crítica sobre o esporte, de um conhecimento, de uma análise crítica sobre o esporte, né? Mas já deixo de antemão a ideia de que, da forma como o esporte está colocado hoje, a gente precisa pensar num outro esporte, numa outra possibilidade de esporte, na possibilidade de transformar esse esporte a partir da intervenção de cada um de nós nos nossos diferentes espaços de intervenção e de trabalho com o esporte. Tá? Agora, quando eu falo que é preciso transformar o esporte, uma pergunta que vem é: transformar o quê? Do que eu estou falando? Do que eu estou querendo transformar? Eu estou querendo transformar o quê? Né? Ao mesmo tempo, a gente pode perguntar o que é o esporte dentro dessa sociedade em que nós estamos vivendo. Assim. Então, o que é o esporte dentro da sociedade capitalista? Né? Quais são as características que o esporte traz dentro dessa sociedade capitalista? E uma outra reflexão que nos é necessário fazer é: o que é o esporte dentro de uma sociedade capitalista, dentro da nossa realidade nacional? Ou seja, o que é o esporte dentro de uma sociedade capitalista, num país sul-global, dentro da América Latina, um país marcado por uma história de escravidão, por uma história de desigualdade social que se mantém ainda fortemente presente, né? Sem falar das desigualdades raciais, de gênero e outras mais. Né? Então, o que é o esporte dentro dessa realidade? E aí é o que eu, de certa forma, pretendo fazer. Pode passar a próxima. O primeiro dado que eu trago para vocês é sobre a questão do acesso. Aí, sem fazer ainda qualquer diferenciação, pegando a população de forma genérica, a população brasileira, quantas pessoas acessam o esporte no Brasil? E a gente vai chegar a um dado aí que aproximadamente 54% da população brasileira tem acesso a algum tipo de atividade física ou esportiva. Né? Eu costumo sempre brincar com os alunos: isso é bom ou ruim? Né? 54%. E aí tem gente que acha bom, que acha que é ruim, e aí alguns vão fazer a pergunta que é: bom, mas a partir de qual referência? Porque é difícil saber se 54% é bom ou ruim, precisa ter alguma referência, né? Se a gente olhar para fora, para outras realidades, a gente vai ver que não é um dado ruim, tá, gente? Agora, possa parecer, 54% da população brasileira tendo acesso à prática de atividade física esportiva seria até um dado muito razoável, muito bom, semelhante a outros países que têm uma condição assim, de socioeconômica até melhor do que a nossa, bem melhor do que a nossa. A questão é que aqui ainda não tem uma série de marcadores sociais que até apareceram agora no final da fala do Murilo, que vão impactar nesse dado. Sem falar que a gente está falando de um dado que foi coletado ali em 2013, 2015. Após isso a gente teve golpe, a gente teve extinção do Ministério do Esporte, a gente teve pandemia, então uma série de elementos aí que acabaram interferindo. Como a gente não tem mais estudos dessa natureza, não tivemos mais nenhum estudo dessa natureza sendo realizado depois dessa experiência lá, eu fui buscar outras fontes, né? Pode passar. Tá? E aí a gente tem uma pesquisa que é do Ministério da Saúde, a Vigitel, que vai falar sobre hábitos de saúde, né, e outros mais. E aí eles trazem, desculpa, está muito pequeno aqui, mas eu vou falar para vocês, esse percentual da prática de atividade física regular no Brasil. Aqui está separado por estado, depois eu posso passar essa apresentação, tá? Tu fica à vontade, pode passar. Cada um pode encontrar o seu estado aqui. Mas hoje, por exemplo, o estado com maior percentual é Espírito Santo, está com 53% alguma coisa. E o menor, São Paulo, com 36%. Isso, em certa medida, as explicações para isso, eu não posso detalhar aqui, mas passam um pouco pela apresentação do meu colega Marcelo, da questão do valor do tempo. Né? Então, quanto menos tempo disponível, menos prática de atividade física e menos lazer. Né? Então, São Paulo, naquela cidade grande, aquela correria, as pessoas perdem muito tempo no trânsito, no trabalho, né? Fazendo o corre para ganhar a vida, sobra pouco tempo para se dedicar à prática da atividade física esportiva ou o próprio lazer. Tá? Mas vamos trazer isso para uma outra questão, que é os marcadores sociais. Passa aí, Tatu, por favor. Vamos sair dos dados, né? A verdade é que, assim, desculpa, Tatu, passa não. Se vocês olharem aqui, já tem um marcador social, que é a questão do gênero. E aí a gente vai ver que os percentuais, por exemplo, das mulheres são sempre inferiores aos dos homens. Pedro Ataíde falou que é tão importante quanto interpretar e conceituar, transformar o esporte como ele existe hoje. Então a gente precisa, então, pensar e repensar o esporte e transformá-lo com base na realidade do esporte, na sociedade que vivemos e nos valores que ele representa nessa sociedade. Ataíde, então, destacou o papel das políticas públicas, das desigualdades de acesso e da nova legislação que reconhece o esporte como direito.
Na mesma mesa, o professor Marcelo Melo nos lembrou que o debate sobre o direito ao lazer ainda hoje precisa ser feito e compreendido tanto pelo nosso campo progressista e de esquerda, e ele falou que era como se os momentos de prazer e diversão nos afastassem da luta, como se houvesse um antagonismo entre lutar por melhores condições de vida e aceitar que na construção dessa luta houvesse espaço para lazer e diversão. Mas a gente poucas vezes percebeu que o lazer faz parte da luta também por melhores condições de vida de maneira geral. Então fique aí com as palavras do Marcelo Melo sobre também dotar de sentido e significado o lazer. Ou seja, a ideia de fazer, segundo o Mesaros, a ideia de é preciso fazer a ideia do tempo disponível como princípio orientador da regulação, da reprodução da sociedade. Ou seja, a variável mais determinante é o tempo disponível para dispor, que é uma atualização da relação do reino da liberdade com o reino da necessidade. Em qualquer sociedade, precisaremos enfrentar aquilo que o Marx fala, promover o recuo das barreiras naturais. A diferença é o quanto isso está associado à exploração do outro e da natureza, com as consequências que a gente sabe para a nossa vida individual e coletiva. Assim, a perspectiva do tempo disponível como regulador da reprodução social. E aí, veja, se é o tempo disponível, você não vai botar fogo para acelerar. Não importa, porque o custo humano disso não compensa a vantagem que eventualmente você vai ter. Óbvio que não dá para falar isso com o agronegócio, que é mediado, como qualquer fração do capital, só vê o tempo sob a lógica do lucro. Mesmo que isso vai devastar daqui a 150 anos, o burguês particular não vai estar lá, ou seja, interessa a saúde daquele grupo empresarial. Assim, as lutas políticas do conjunto da classe trabalhadora, direta ou indiretamente, acabam incidindo na ampliação das possibilidades ou não das vivências do lazer. Até uma das conquistas mais importantes da humanidade, e aí a gente comparar, por exemplo, no bloco de 100 anos, voltamos em 1924, brasileiro, ou seja, escolarização pouquíssima, legislação trabalhista inexistente, absoluta inexistente, se não legalmente, uma presença de um trabalho semi-escravo à torta e à direito, a gente encontra aí, veja, coisas de pessoas, de trabalhadores, seja trabalhadoras domésticas, seja outro tipo de inserção profissional com uma carga, com uma lógica quase que hoje em dia análoga à escravidão. Mas voltemos 100 anos. Quando o Mesaros fala que uma das conquistas mais importantes do conjunto da humanidade está na forma do tempo livre potencialmente emancipatório. O que é esse tempo livre? Veja, mesmo convivendo com a chaga do trabalho infantil até hoje em dia, minimamente, você dizer que isso é uma chaga. Mas em anos e anos se conviveu com uma lógica muito moralista. Era melhor estar trabalhando. Era melhor estar trabalhando do que não estar fazendo nada. Esse modo de lógica moralista, geralmente atribuído aos filhos da classe trabalhadora. Porque ninguém achava problemático o filho do burguês não trabalhar, muito pelo contrário. Então veja, parece que nós sobrevivemos isso. Não é melhor estar trabalhando. Isso é uma conquista da classe trabalhadora. Que isso se torne senso comum. Que cada brasileiro, independente de sua escolaridade e visão de mundo, menos os bolsominions mais incorrigíveis, esses não tem jeito. Não vão repetir uma baboseira, é melhor estar trabalhando. Não é melhor estar trabalhando, em hipótese alguma. Pensemos que a gente conviveu com esse tipo de coisa no senso comum anteontem. Anteontem, historicamente. Então, quando o Mesaros fala que uma das conquistas mais importantes da humanidade está na forma do tempo livre potencialmente emancipatório. Potencialmente. Obviamente, aí a gente vai ver a batalha
também do ponto de vista do capital, de que esse tempo, esse conquistado, não seja só emancipatório, ou seja, incorporado ao trabalho excedente produtivamente crescente da sociedade. Se trata de uma pré-condição e um tesouro de todo avanço futuro, caso liberto do seu invólucro capitalista alienante. Então, quando a gente começa a pensar no tema, ou seja, lutas populares, lazer popular, como é que isso se traduz em ações concretas do embate também no âmbito da formação das novas gerações? Veja, a ideia de uma produção da humanidade, por exemplo, o documento do Chaplin em Tempos Modernos, ele pertence à humanidade. É ótimo que a maioria dos brasileiros, ou todos, pudessem vê-lo uma vez na vida. E se permitir esse processo, ou seja, ser capaz de analisar criticamente o fenômeno social do lazer. Foi feito um trabalho muito intenso que conversar sobre isso é chato. Foi feito um trabalho muito intenso que o processo de reflexão não é para ocorrer no lazer. De que isso é, no máximo, no processo de escolarização. E que fora dele, eu não quero me relacionar com nada que me obrigue a pensar. Como é que a gente constrói que pode ser delicioso e agradável também esse momento de conversa acerca de um elemento da... Por fim, Murilo, militante do MST, que mediou a mesa, também faz os seus apontamentos. Vamos ouvir um pouco o que ele tem a dizer? E que o movimento, na sua essência, nas suas normas gerais de orientação à nossa base, aos companheiros e companheiras do movimento, né? Então essa relação que é importante e deve ser considerada em todos os espaços onde o movimento está, que não é uma organização. Então, desse debate nosso sendo feito, a gente tem hoje uma nova concepção do ponto de vista de como a gente vai pensar também agora o esporte e lazer dentro da RAP. Então, vamos construir o esporte e lazer no processo de uma forma popular, né, nosso movimento. Então, nosso desafio aqui, junto com os companheiros de parceiros e amigos, é pensar então esse esporte e lazer que de fato atende a classe trabalhadora, atende esse público sem terra, né? Que de fato vem aqui compreender a importância de buscar dentro desse contexto os valores humanísticos, né? Os valores socialistas, né? Isso que já trouxe um pouco, né? Já na sua fala anteriormente, mencionando algumas ações previstas do próprio movimento já a nível nacional. Então isso é importante trazer na sua essência esses valores, então, pensar sempre valores do quê? Humanísticos e valores socialistas, né? Do nosso movimento presente. Por então, vamos pensar um pouco esse debate no próprio movimento, compreender esse processo, que ele começa a ter, então, ele quer esporte e lazer, o que ele acredita em esporte e lazer. Eu aqui, assim, pensei que 13 itens, porque eu não dou 13, assim, né, minha contagem, né? Então, seria o quê? Eu acho que nós vamos acreditar o princípio filosófico pedagógico a parte esportiva. Eu tenho que levar em consideração isso. Queremos, como o mundo do esporte lazer e movimento sem terra, então vamos fazer atitude na prática, nas nossas bases, territórios nossos. Então esse acho que é uma tarefa nossa pensar um pouco isso. A outra aqui então, que a nossa finalidade então, do movimento é trabalhar essa questão do desenvolvimento do ser humano integral, da relação do ser humano integral. Eu acho que isso é fundamental, né, nas suas múltiplas dimensões, pensar essa integração da relação do ser. E um terceiro é como é que o MST então, vai contribuir no desenvolvimento intelectual, né, da corporeidade, do estético, do artístico, dentro do seu conjunto de movimento. Então, tem que pensar essa relação nesse contexto, né? Como deve estar na nossa concretude, a praticidade do nosso movimento. E um quarto
princípio aqui das partes pedagógicas, né, desportiva, seria considerar, dentro do movimento, essa prática como um princípio da norma geral de movimento, os caras um pouco isso, e também dentro da nossa RAP. Então isso tem que aparecer lá do ponto de vista, né, como um debate, uma como ser feito por nós do próprio movimento. Eu acho que um quinto, então, ele deve estar a serviço da humanização. Tem que ser humanizador. Se não for humanizador, também não vale a pena a gente, né, levar em consideração essa questão do individualismo, né, no contexto do esporte. Um sexto, então, acho que para nós o movimento então, seria acumular, então, esteticamente, então, aqui, uma luta pela terra. Então, a gente já faz lá no começo, com o preocupamento do nosso movimento, dá-se aqui o campo, então tem que manter essa chama viva, né? Também luta pela terra também, então essa dimensão tem que compreender, que a luta vai pela terra também no esporte, então a gente leva isso, né, esse debate, né? Então, pela reforma agrária. Em relação, então, dispensa, então, com o movimento, essa no social, ao socialismo, né? Sempre esse horizonte, sempre essa utopia, esse rumo, né? De construção do nosso movimento. Também acreditamos, né, que essa atividade esportiva então, deve estar com participação coletiva, possa qualificar a compreensão do movimento, da importância dessa prática, né? E ter como ela uma escola de participação das pessoas, dos seres humanos, então que faz parte dela do território. Então tem que ser uma escola de fato, né, humanizadora, que tem essa relação com o nosso movimento. Depois, então, conceber a cooperação, a associação. Você precisa da cooperação das pessoas, não do individualismo. Então tem que levar em consideração isso do nosso processo então, de entendimento da importância. Tem que ser, então, um espaço, então, a gente tem que criar esse ambiente desportivo que deve ser antirracista, deve ser um ambiente antipatriarcal, né? Anti-LGBTfobia, né? Fóbico, né? Então, que esse espaço, então, esse espaço que tem que criar. E um espaço, né, que não pode admitir hipótese alguma, né? Então, da agressão, da violência e opressão, né? Opressão racial e ética, né? Então, a gente compreende que isso no movimento é importante, né? Nesse sentido. Eu acho que para nós o movimento tem um desafio muito grande. Nesse contexto, a gente vive hoje, né? Nesse sistema, que é tornar esses jogos competitivos e um jogo cooperativismo. Então, acho que o desafio nosso é muito grande. O sistema é competição, então vamos pensar a cooperação nesses jogos, né? Eu acho que é um desafio que nós, talvez, pensar como lidar com isso, né? As pessoas possam, então, participar, possam vivenciar, né? Uma com as outras. Pensar como desafio também para nós atividades, de maneira que o desafio nosso seja interesse do coletivo e não do individual, né? Do movimento, das pessoas, para as pessoas e com as pessoas. Então, eu acho que esse desafio nosso do MST, então, ele permeia entre nós, e eu acho que aqui, então, dá o pé inicial, essa relação de pensar juntos aqui, como avançar essa construção, então, do esporte lazer, das áreas de forma agrária. Então, assim, do ponto de vista bem rápido e sucinto, com o Valdo, acho que é um pouco assim, nós estamos debatendo a educação, do movimento, um pouco essa concepção de avançar. A tarefa nossa agora aqui é nós poder, então, de hoje, construir então, esse coletivo, o Jeová falou anteriormente aqui, né, o movimento, que é esse setor do esporte cultura, possa então, pensar, né, de diversas formas, as praticidades nas nossas áreas, nossos territórios, em relação ao esporte e lazer. E aí, no período da tarde, nós tivemos a mesa 2 com a professora Celita Farel, da UFLA, e com a Renata. Renata é uma dirigente do MST, do Setorial de Juventude, e apresentaram a temática: o que o esporte e o lazer podem acumular para a luta política.
e essa mesa foi fundamental, né? Percebemos aqui, então, que o esporte não é neutro e o lazer é campo de disputa. E foi isso que nos mostrou a fala muito potente e generosa da Renata. Ela fala que a gente está num momento histórico em que precisamos acumular forças e o esporte também pode ser uma ferramenta para essa auto-organização, para a formação, para a saúde e luta. E aí, acho muito interessante a gente ficar também um pouquinho com o trecho da fala dela. Acho que o primeiro ponto de partida para a gente pensar como o esporte pode acumular para a luta política é a gente pensar sobre o que nós estamos entendendo enquanto luta política, né? O Movimento Sem Terra, junto com outras organizações da classe trabalhadora, nesse último período, passou por diversos ajustes na sua tática, na compreensão de como ele deve se organizar para enfrentar os desafios do tempo histórico que nos acerca, né? Então, quando a gente teve aquele período que foi demarcado, né, pela possibilidade de eleição do governo Bolsonaro, pelo enfrentamento aos despejos e às reintegrações de posse nas nossas áreas, pela tentativa de criminalização da luta, a gente determinou, né, que a nossa tática para combater aquele período seria da resistência ativa. Seria nós continuarmos posicionados nos territórios onde nós atuamos, construindo uma resistência, né, para permanecer naqueles que poderiam sofrer algum tipo de violência, reintegração, despejo, alguma tentativa de criminalização da luta. E essa resistência a gente chamou de uma resistência ativa porque ela necessitava se reinventar. Para a gente lutar contra a política de tentativa de individualização da titulação dos lotes, a tentativa de criminalização dentro dos nossos próprios assentamentos, né, com oportunistas, com esses que nunca fizeram a luta debaixo de um barraco de lona preta. Para a gente conseguir resistir a isso, a gente precisava ter criatividade na nossa ação diante do território. E aí a gente chamou isso de resistência ativa, combinada com um conjunto de ações que nos colocasse para a sociedade, para que a sociedade também entendesse seu papel na defesa do Movimento Sem Terra. E assim foi construindo diversas iniciativas no governo Bolsonaro, mas durante a própria pandemia, com as ações de solidariedade, com as campanhas como Mãos Solidárias e Periferia Viva, com a organização, né, da saúde nos territórios do campo, mas também na cidade. Então, nessa relação com o conjunto da sociedade, a gente foi acumulando sobre essa tal resistência ativa. Mas passado um período, né, da nossa atuação a partir dessa linha política, nós entendemos que era necessário dar um passo a mais. Então, mais recentemente, nessas últimas elaborações, especialmente pós a pandemia, nessa retomada, né, da disputa eleitoral, tanto na esfera federal quanto nas outras, nós fizemos uma leitura de que não basta só resistir ativamente no território, é preciso que a gente acumule forças. Então, esse tem sido a principal ferramenta na nossa leitura da tática. Nós precisamos acumular forças em um tempo histórico onde a correlação ela não é favorável. Então, acumular forças significa admitir, né, que nós não estamos num período onde a classe trabalhadora está bem posicionada, e admitir isso não significa uma leitura derrotista, é uma leitura da realidade, né? Começando por aí, porque para a gente pensar como o esporte pode acumular na luta política, a gente precisa pensar esse contexto da nossa tática. E eu não estava contando tempo, mas agora eu vou começar a contar. Também. Você quer que a gente vá avisando? Quanto tempo já foi? Já foi 10. Tá. Então, se a gente está numa sociedade, né, onde a nossa tática está nesse contexto,
algumas coisas antes de entrar nas premissas, né, pontualmente de como o esporte pode acumular para nós. Nós estamos dentro dessa lógica do sistema capitalista, né? É isso que predomina, é isso que está dentro dos nossos territórios, esses valores de competitividade, de meritocracia, de individual em detrimento do coletivo, de reforçar o que são papéis socialmente determinados. Então, o que é o papel da mulher, o que é o papel do homem, o que é o papel das crianças, o que é o papel dos idosos, o que é o papel dos jovens, o que é o papel das LGBTs, como se existissem espaços determinados para cada um desses sujeitos. É isso que o capitalismo coloca para nós e é essa lógica de esporte que está colocada para nós, né? De modo hegemônico, não da nossa vontade, é o que domina. Mas se a gente quer construir uma concepção de esporte, a gente precisa lidar com isso. Se é esse tipo de esporte que está predominando dentro da lógica capitalista, a gente precisa olhar para isso e pensar quais são as contradições que essa lógica coloca, que a gente pode explorar para, inclusive, superar essas próprias contradições. E o esporte, ele é atravessado pela luta de classes, né? Ele não está descontextualizado disso. Portanto, essas contradições, que muitas vezes a gente entende como problemas, elas podem ser os potenciais para a gente construir o acúmulo com a luta dentro do esporte. A contradição, por exemplo, de quando a gente pensa os campeonatos de futebol nos nossos assentamentos e acampamentos e a gente vê uma maioria masculina. Isso é uma contradição. Mas a gente não pode chegar lá somente com esse olhar de que, como assim, só tem homem também, né? É importante chegar com um pouco de pé na porta. Mas é preciso olhar onde estão as mulheres no futebol, então, a partir disso. Que debates que eu posso provocar para que as mulheres venham para cá, porque elas não querem participar? Quais são os impeditivos que existem para que elas não estejam aqui? É possível ter uma ciranda? É preciso ter alguém que se dedique ao cuidado com a infância para que as mulheres participem? É possível que a gente olhe para a socialização dos espaços de trabalho doméstico, por exemplo? E aí isso deixa de ser um cuidado lá da esfera da casa, onde o sábado e o domingo as mulheres vão se dedicar às tarefas domésticas, isso passa para a esfera coletiva. Não, nós vamos ter lavanderia coletiva, nós vamos ter refeitório coletivo, nós vamos ter um espaço para as crianças coletivamente serem cuidadas. Isso é uma contradição que, se a gente problematiza e aprofunda com a comunidade, tem um potencial da gente pensar os acúmulos para a luta política. Uma outra dimensão, como a gente olha para essa contradição que envolve os corpos não cisgênero, os corpos de pessoas trans, os corpos de pessoas travestis, que muitas vezes são inibidas de participar desses espaços. Que provocações a gente precisa fazer para que na comunidade a gente consiga olhar para isso e não entender como um problema, mas como um espaço da formação, porque na contradição, é nesse conflito, né? É nesse choque de valores, de ideias, onde a gente vai fazer as disputas e as problematizações, que a gente constrói a educação popular. Não existe, para a gente saltar como exemplo do futebol, para pensar um exemplo nosso da reforma agrária, não existe possibilidade de pensar a reforma agrária no Brasil se não tivesse ocupação de terra, porque a ocupação de terra causa conflito, ela mexe com essas contradições. E é essas contradições que fazem a gente avançar na relação com o conjunto da sociedade. Uma outra dimensão dessa perspectiva da luta política, quando a gente está falando de esporte, lazer, geralmente a gente tem um problema, né, de entender, a gente ainda precisa superar isso dentro do MST, de entendê-los como uma coisa à parte, né? O esporte, o lazer, como uma coisa que é auto-organizado e eles lá que tocam. Quando a gente
se ausenta desse espaço, a gente, abre margem para a entrada de diversos tipos de oportunismos. E é nessas horas que vem as campanhas eleitorais, especialmente essas dos municípios, e aí vem o vereador, que é o dono da bola, vem o prefeito, que é o que arruma um campinho, vem o que promete que vai ter um centro esportivo, o que dá as camisas, o que chama a arbitragem. É nessas horas, quando a gente se ausenta, que esses setores oportunistas tomam conta e dão uma intencionalidade política extremamente despolitizada, que é assistencialista. Vou lá, dou o que vocês precisam e vocês votam em mim. Quando a gente tem uma concepção de projeto. Então, um dos elementos que a gente tem que pensar o esporte e lazer é como ele está sob o nosso controle político, sobre a nossa organização, sobre a organização comunitária, para fins comunitários e não para interesses, né, meramente eleitorais. O MST não é um movimento nacional porque ele tem boas sedes em grandes capitais. O MST é um movimento nacional porque ele está enraizado em diversos territórios e esses territórios produzem uma força política que são incrivelmente emancipadoras. Só que nós estamos em disputa. E esse tempo coloca essa disputa para nós com cada vez mais força. O bolsonarismo entendeu isso agora. Quando ele vai se enraizar a partir das disputas, os conselhos que eu esqueci o nome, os conselhos tutelares, quando o bolsonarismo vai lançando seus candidatos nos municípios, é porque ele entende que por ali ele também pode se materializar, se interiorizar e ganhar forças. É assim que nós construímos força, não nessa perspectiva, mas eles estão capturando isso. E se a gente quiser construir e acumular para a batalha das ideias, que a gente tem entendido que esse tempo é um tempo de disputa ideológica, a gente precisa construir as condições para isso. Porque a luta ideológica não se faz em rede social. Luta ideológica se faz lá também no campinho de futebol, na aula de dança, na aula de natação, se faz em todos os espaços onde a gente tem, né, a nossa organização com o conjunto da classe trabalhadora. Renata, então, ela chama a atenção para as contradições do cotidiano no território. O machismo nas práticas esportivas, a ausência das mulheres nos campeonatos, a invisibilidade dos corpos trans e também mostrou caminhos. Logo em seguida da fala da Renata, a professora Celi Tafarel completou a mesa com uma verdadeira convocação ao engajamento. A professora Celi Tafarel, então, completou a mesa com uma verdadeira convocação ao engajamento. Ela fala que a gente precisa defender um esporte que esteja a serviço da classe trabalhadora, né? Não aceitar a naturalização da meritocracia, da exclusão, do racismo e de todas as formas de opressão. A gente quer um esporte, então, que reafirme a reforma agrária, a agroecologia, um esporte que reafirme a vida. Vamos ficar com as palavras da Celi Tafarel agora? Então, meus queridos, a luta que o MST está travando é a luta da classe trabalhadora, é a luta econômica, a luta social, a luta política e a luta ambiental. É essa luta que nós estamos travando. Essa luta que está inserida dentro de um processo a nível mundial de destruição das forças produtivas. Então, quando ela diz assim, ó, nós estamos num descenso das lutas, não é, minha querida? Descenso das lutas, ela disse. Eu complemento dizendo, nós estamos num processo de destruição das forças produtivas. Aí vocês podem perguntar, prova, professora Celi? Prova. Eu vou pegar a educação. O que é destruir a capacidade intelectual da classe trabalhadora com reformas? O que é retirar o esporte e a educação física do ensino médio? O que é diminuir a carga horária da formação das crianças e dos jovens? O que é não dar condições para que tenha aulas de natação, aula de ginástica, aula de dança, aula de esportes, de lutas, desde a mais tenra idade, como nós defendemos, desde a educação infantil a gente defende, tem que introduzir sim. A criança nasce,
o Lino escreve isso, a burguesia bota na porta do hospital, se for menino, a chuteira. Não bota a chuteira. Aí tira foto. Ali já vai educando a criança. Ela vai se apropriar de um símbolo. E ela vai, então, se formando. Nós precisamos fazer a crítica a isto e demonstrar que tem uma outra possibilidade de nós educarmos, humanizarmos e não destruirmos a classe trabalhadora. Então, hoje, o capital, ele precisa de 3 grandes flancos para a sua acumulação, para acumular dinheiro. Aí você vai dizer, mas o que isso tem a ver com o lazer e o esporte? Eu quero mostrar. O capital hoje, ele acumula pela guerra. Então está aí a Ucrânia, está aí a faixa de Gaza, está aí a guerra na África, está aí a guerra no Congo, incentivada para o povo se matar entre si e eles ficarem com as riquezas do Congo. Mas não é só nesse setor. Qual é o outro setor que eles estão avançando para destruir a classe operária e para acumular? Eles acumulam. À medida em que eles fazem o quê? Privatizam. A privatização é um processo de acumulação. Portanto, vamos fechar a escola do campo, vamos botar o menino para a cidade, na cidade vamos militarizar a escola, na cidade vamos trabalhar com ONGs, vamos terceirizar a escola, vamos... E aí vem a outra fonte de lucros do capital, que é tirar direitos. Tirar direitos. Intensifica o trabalho, retira o direito, o capital ganha com isso. E isso tudo tem rebatimento aonde? Nas políticas públicas e no orçamento da União. Aí pegou nós. Por quê? Porque nós dependemos do orçamento da União para desenvolver a educação, a cultura, o esporte, o lazer, em todas o território nacional. Nós tivemos aprovado o primeiro curso de educação física para a área de reforma agrária, lá em Pernambuco. Esse curso, ele foi encaminhado para o Pronera. Nós temos 2 ministérios que cuidam da educação, da cultura, do esporte, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Educação. Dentro do Ministério de Desenvolvimento Agrário, nós temos o Pronera. Dentro da educação, nós temos a SECADI. É para lá que nós vamos incidir para quê? Para a gente conseguir o que a gente tem direito, que é o orçamento público, para desenvolver os nossos setoriais. Não faz assim a saúde? Não faz assim a educação? Nós vamos ter que fazer assim. Nós vamos ter que saber encaminhar, como Pernambuco encaminhou para o Pronera o curso de educação física. Mas a gente não precisa só do curso formal de educação física. A gente vai precisar formar os educadores esportivos populares. Eu quero terminar antes da palavra de ordem. Eu criei uma palavra de ordem, mas ela não saiu da minha cabeça. Nada sai espontaneamente da minha cabeça. Sai da relação com vocês. A relação de vocês me estimula, me ativa, exige. Então, eu quero terminar com essa frase de Trotsky. Em história, nada se faz, não se fazem nunca grandes coisas sem pequenas coisas. Mais exatamente, as pequenas coisas, numa grande época, quando integradas numa grande obra, deixam de ser pequenas coisas. Então, o MST tem uma grande obra, eu botei aqui para vocês o rol
da luta de classes. Nós estamos fazendo uma coisa que parece uma pequena coisa, não parece uma pequena coisa? É reunir aqui os representantes das setoriais, mas essa pequena coisa toma um vulto enorme quando ela, no tempo histórico, está dentro de uma grande obra. E essa grande obra é a construção da superação do modo de produção capitalista, é justo a construção da sociedade socialista. Ela trouxe os elementos. Como é que a gente vai fazer as mulheres participar do esporte? Se a gente tiver uma lavanderia coletiva, se a gente tiver um refeitório coletivo, se a gente tiver, portanto, essas coisas coletivas que retiram do ombros da mulher a única responsabilidade de ter que cuidar de tudo, das crianças, da casa, da comida, da compra, dos mais velhos, etc. Muito bem. Então, o que eu pensei? Reforma agrária e esporte. A bola vai rolar para o povo libertar. Então, eu quero ver se com vocês, eu fecho agora a minha exposição com essa palavra de ordem. A palavra de ordem sempre traz em si o conteúdo todo que foi tratado. Então, o esporte não pode ser desvinculado da reforma agrária e da agroecologia. E, ao rolar a bola, nós vamos estar lutando para o povo libertar. Vamos ver se a gente consegue dizer juntos? Anota, reforma agrária e esporte, e a bola vai rolar para o povo libertar. Então vamos ver se eu consigo falar isso. Reforma agrária e esporte, a bola vai rolar para o povo libertar. Reforma agrária e esporte, a bola vai rolar para o povo libertar. Reforma agrária e esporte, a bola vai rolar para o povo libertar. Então essa é a minha contribuição. Enquanto eu tiver fôlego e lucidez, contem comigo nessa luta, que é uma luta da classe trabalhadora, é uma luta da humanidade. Bem, como vocês puderam ver, Celi convocou todo mundo à luta e ao cumprimento de tarefas, como o diagnóstico, a formação e festivais. E não é por acaso que nós estamos aqui fazendo esse webcurso com vocês, porque ele é também um desdobramento dessa fala engajada que a professora Celi faz, que nos leva a cumprir determinadas tarefas. Então, a gente vai buscar também, ao longo do curso, ao final, trazer algum jeito de fortalecer a nossa rede, né, para que a gente possa, então, cumprir essas tarefas de forma cada vez mais coletiva. Logo em seguida, à mesa 2, nós tivemos um momento de debate no qual os militantes, né, das 20 regiões do MST falaram sobre e traçaram um panorama e diagnóstico das práticas corporais nos assentamentos e nos acampamentos do MST nesses 20 estados. Foram relatos muito variados e que trouxeram a riqueza que já acontece nos territórios ocupados pelo MST. Escolinhas populares de futebol, de vários outros esportes, dança, zumba, festas juninas, campeonatos de vôlei, de futebol, práticas de capoeira, ciclismo. Percebeu muito a conexão que você tem com o turismo de base comunitária, também as cavalgadas, os jogos de mesa, oficinas culturais, né? Muitas das coisas que acontecem nas místicas, né, do teatro, da dança, também faz parte dessa construção coletiva cotidiana nas diversas regiões do Brasil que o MST vem empreendendo. No relato, ficou evidenciado que havia uma percepção geral que, mesmo em lugares distintos, enfrentava os mesmos gargalos: falta de estrutura, financiamento, apoio estatal e políticas públicas de esporte e lazer no campo, para o campo. Se na primeira reunião a gente tentou trazer o Ministério do Esporte para apresentar, nessa segunda reunião ficou muito claro a ausência que nós temos, né, de políticas nesses espaços, principalmente de âmbito municipal e estadual também. No outro dia, nós tivemos um painel sobre o Pronera, sobre
projetos nacionais e de formação. E aí os dirigentes do MST apresentaram muito das demandas, né, que vêm ao longo desses últimos anos se consolidando como algo importante para que o movimento dê direção e encaminhamento a essas demandas. Uma delas é o Pronera. O Pronera é um programa nacional de educação na reforma agrária que pensa na formação dos assentados de movimentos sociais em áreas de reforma agrária. E a gente teve, por exemplo, já aprovado no ano passado o primeiro curso turma especial de graduação em educação física pelo Instituto Federal de Pernambuco, né? E aí, a partir dessa reunião também, dessa conversa, a Universidade de Brasília vai também buscar criar uma turma especial em graduação em educação física, e outras universidades já estão se movimentando para que isso aconteça. Os companheiros do MST também apresentaram os planos de reestruturação do setor, tais como a criação de um Centro Nacional de Referência Esportiva, escolinhas de futebol, a formação de núcleos de esporte e lazer, a constituição de festivais, Alegria, Esporte e Lazer nas áreas de reforma agrária, a articulação nacional das Copas da Reforma Agrária, e além das demandas dos cursos de educação física pelo Pronera. Em seguida, a gente teve a possibilidade de ouvir a fala do professor Nildo e do professor Carlos sobre essa primeira experiência da constituição de um curso e de uma turma especial de um curso de educação física pelo Pronera lá em Pernambuco. Vou passar para vocês um pouco a fala do Nildo e do Carlos. Aí, partindo para a questão do curso, nós temos lá o curso de enfermagem e temos cursos de licenciatura em Física e Matemática. Então, aproveitando já essas estruturas do curso de licenciatura e de enfermagem, que também é saúde, né, pensamos em criar um curso de educação física lá no campus Pesqueira. E aí eu fui atrás do professor Nildo, né, aperrei a ele, Nildo, vamos trabalhar aqui na criação do curso de educação física aqui dentro do campus. Por quê? Porque, só para vocês entenderem, né, nós temos Recife aqui e temos Petrolina. Então aqui, isso aqui é Pernambuco, tá? Recife e Petrolina. Então, só em Recife, coladinho em Recife temos Vitória, e aí só depois em Petrolina nós vamos ter um curso de educação física numa instituição pública e gratuita. Né? Pesqueira ficaria ali no meio, entre Vitória e Petrolina. E a gente vê a dificuldade dos jovens que querem fazer educação física, né, que não tem essa oportunidade ali naquela região. Tem que seguir para Caruaru, para o Verde e pagar, né, esse curso. Então eu chamei Nildo, vamos construir um curso de educação física aqui, e aí junto com o Nildo, com os outros companheiros lá da educação física, a gente criou, né, um estudo de viabilidade. O problema é que foi no momento errado, né, foi no momento do golpe, né, e aí veio o Mendoncinha, né, veio o Bolsonaro, e aí a gente teve que dar uma segurada lá no projeto. Temos esse estudo de viabilidade feito, tudo prontinho. E aí quando foi agora, ele chega pra gente e faz, ó, a gente tem a oportunidade agora de construir um curso de educação física pelo Pronera. Né? Então assim, foi no tempo curto, né, mas por a gente já ter, né, esse trabalho de criação de um curso ajudou bastante. Né? E a gente conseguiu em 3 meses, né, fazer esse projeto Pronera, e aí eu passo para mim, porque ele vai falar melhor sobre isso. Assim, foi extremamente desafiador. Desafiador no sentido, nós temos um grupo que teve a grande maioria dos professores hoje que estão no IFPE, são professores que nós tivemos uma militância política, tivemos a oportunidade de estudarmos juntos, de partilhar muito dos mesmos horizontes enquanto perspectiva de atuação e desejo de transformação através da educação. Então, o grupo que nós inicialmente tínhamos esse desejo, identificamos essa necessidade no primeiro momento, dessa ausência de um curso para a formação de filhos e filhas da classe trabalhadora naquela região próxima ao sertão, viu agora nessa oportunidade a partir do diálogo, e aí é bom situar. O primeiro contato do grupo da gente foi no seminário de agroecologia, que o IF promove
e já está na sua terceira, acho que é quarta edição. E aí nós começamos a estabelecer um diálogo da relação, ou seja, se aproximar do movimento. Eu, lógico, já tive a experiência do movimento, para mim foi o Sem Terrinha, desde o primeiro até o que nós fizemos no Geraldão. Nós já estávamos na gestão, então isso tem dois marcadores aí que, para a formação da gente, isso foi algo extremamente importante. E assim tem vários aspectos. Primeiro, enquanto a pedagogia da alternância foi algo que alguns já conheciam, né? Como eu venho de uma formação na relação da educação e trabalho, mestrado e doutorado em educação, a partir do campo da relação educação e trabalho, para mim, eu já tinha uma certa experiência. Porém, para a grande maioria, a discussão da pedagogia da alternância foi algo extremamente novo e que a gente precisava debater dentro do grupo, né? E aí nós fomos buscando, a partir de uma das colegas da gente que teve a experiência de atuar lá em Marabá, no curso técnico de agropecuária, dentro dessa perspectiva, e fomos construindo a nossa proposta, né? Então, a partir daí, buscamos também o apoio do diálogo com o Celi, eu acho que ainda foi a professora Adriana, teve outro, eu acho que foi o professor de Goiás. Paulo. Então, Ventura. Paulo Ventura. Tivemos uma reunião remota para justamente tentar dialogar e ver mais ou menos o horizonte com relação à proposta do curso. Deixa eu contar um segredo aí para ela. Sim. Foi naquela reunião, acho que o grupo chegou meio que desanimado, porque acho que a gente só tinha uma semana do que foi apresentado. Tinha duas duas semanas semanas para fechar tudo. E aí depois daquela reunião com a senhora, porque a gente saiu dali realmente assim, né? Ó, vai dar pra gente, né? Depois de suas palavras, de suas orientações. E foi muito positivo aquele encontro. Então, para não me alongar, então assim, mas é interessante que a gente contextualize todo esse processo e a partir daí construímos dentro do que foi possível atender. Logicamente, algumas coisas não dentro da lógica que tem uma proposta do Pronera, então existe uma proposta específica para o Pronera, mas também nós precisamos submeter o PPC dentro da resolução do IFPE, que é uma resolução que tem uma relação direta dentro dos critérios de avaliação da CAPES, que a gente não pode fugir no sentido de, pensando no futuro, no sentido de legitimar, de certa forma, o curso no sentido da CAPES. Quando for buscar ali o seu diploma, for atuar, você precisa do seu diploma ali certificado. E aí a gente precisa ter esse olhar também nessa relação. Então, submetemos a proposta do Pronera e, junto com a proposta, você já apresenta um plano financeiro. Então, assim, foi extremamente desafiador para o grupo. Um grupo ficou na questão de estruturação da proposta, já eu e Carlos entramos no plano financeiro. E aí, eu acho que foi fundamental o diálogo, por exemplo, com o Paulinho. Então, esse diálogo constante, essa construção coletiva foi algo extremamente que o resultado chegou. Porque se fosse depender só para a gente construir sozinho, sem dialogar, sem olhar a realidade, sem construir, não tinha saído. E assim, é um curso de 4 anos, né, duração de 4 anos, é um curso modular, né, dentro da carga horária, respeitando todas as resoluções que devem ser respeitadas. Então, a carga horária hoje ele já está todo estruturado, todo pensado as disciplinas dentro de uma perspectiva da pedagogia da alternância, olhando para o campo. Então você vê da disciplina de agroecologia e cultura corporal, da mística, ou seja, construímos todas as relações dentro dessas disciplinas. Por exemplo, uma disciplina que foi discutimos também a questão da pedagogia do oprimido e a relação com o movimento. Então, foi um curso que foi buscando beber na educação do campo. Muito olhar. Então, assim, Celi, ela fez considerações na avaliação dela, que foi considerada agora para esse segundo momento que nós estamos. Estamos fechando o curso agora para aprovar no Conselho Superior. Então, hoje, para ser mais exato, hoje estamos na última
fechando os últimos detalhes dele, né, para submeter a uma reunião extraordinária do Consul, que o reitor já está alinhado. Uma segunda questão que foi feita antes era um curso que ficaria vinculado à Pró-Reitoria de Ensino, porém, a partir de dialogarmos da necessidade que esse curso também vai precisar ser avaliado, pensando no futuro, o campus Caruaru aceitou ser o campus sede, né, no sentido de, pensando numa avaliação futura aí da CAPES, que precisa no sentido de ter esse olhar. Lógico que o curso todinho ele vai ser dentro do assentamento, da Normandia, mas essa estratégia de que, pensando na avaliação da CAPES no futuro, ele precisava estar vinculado ao campus Caruaru. Agora, para finalizar, né, tivemos também oficinas sobre futebol numa perspectiva contra-hegemônica com o professor Paulo Capella, mais uma vez. Foi um momento de muito debate, onde a gente ouviu bastante quais são as demandas e as proposições vindas desses 20 estados, né? E decidimos alguns encaminhamentos e ficou aqui para mim e para a Celi Tafarel, nesse momento, engajá-los, então, mais uma vez, nesse projeto que ele, na verdade, só começou, mas ele tem muita água para rolar ainda, né? E a gente acredita que esse curso ele também pode ser um espaço para a gente poder convocar vocês a se unirem a essa proposição. Por hoje a gente fica por aqui. A gente vai para a próxima videoaula em seguida para a discussão um pouco mais aprofundada sobre o desafio do Pronera, entre outros projetos que a gente vem pensando. Obrigado, até mais.